Boa noite, irmãos. Hoje é dia 30 de junho de 2024, último dia do primeiro semestre, né? Daqui a pouco já estamos em 2025, porque o tempo voa. Então, irmãos, nós estamos aqui reunidos, somos uma igreja evangélica. Esses cultos são gravados, você pode reavê-los no YouTube, no canal Igreja de Interlagos. Também temos Facebook, Instagram, o irmão fica à vontade, se quiser mandar alguma mensagem. E se quiser entrar também direto, pode entrar através do nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br. Então, irmãos, eu vou fazer uma pequena oração para a gente dar início ao nosso culto de hoje, que vocês sabem que quando eu falo é mais um estudo do que um culto. Hoje nós vamos falar sobre batismo, né? Então, vamos estar em oração para que Deus possa alimentar o nosso coração através dessa palavra e que quem for falar possa ser realmente inspirado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Senhor Deus, nós te glorificamos nessa hora, pedimos tua bênção, Pai, sobre nossas vidas, sobre o coração de cada um aqui presente, Pai, que esse estudo possa ser frutífero, Pai. Usa-nos, Senhor Deus, conforme tua santa e bendita vontade, Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, aproveitar, Senhor, o que tem de melhor na tua palavra, Pai. Eu peço por essa bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Hoje, o tema do nosso estudo é batismo, né? Eu vou tentar sintetizar o máximo possível, mas se não der para a gente falar tudo, eu vou terminar na terça-feira. Tá? Aí a gente emenda o estudo com o estudo da terça-feira, tá certo? Bom, primeiro eu queria falar sobre o batismo, que tem na Bíblia, irmãos, tem vários tipos de batismos, né? Iniciando pelo batismo que a Bíblia fala, apesar que fala no Novo Testamento, mas está se referindo a um batismo do Velho Testamento, de Moisés. E, na verdade, irmãos, quando a Bíblia fala de Moisés, ela não está falando de Moisés, ela está falando de Jeová. Quando fala a lei de Moisés, é a lei de Jeová, né? Então, em 1 Coríntios 10, 1, não precisa de abrir não, pastor, 10:1 fala assim: não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. O que isso quer dizer? Todas as pessoas daquela época, ele está se referindo, que estiveram debaixo daquela nuvem, né? Vocês lembram quando eles saíram lá do Egito, né? Que passaram, era a nuvem que tinha de dia. Então, ele fala que aquilo foi um batismo, né? Então, os que saíram do Egito foram batizados em Moisés, através daquela nuvem, né? Foi batizado em Moisés. Só que esse batismo, irmãos, não tem nada a ver com o batismo de Jesus. Tanto assim que ele foi infrutífero em Hebreus 4:2. Se o pastor quiser abrir, eu acho que é bom, porque isso aqui eu acho que é importante para aproveitar o que está escrito para a gente ir tecendo novas coisas depois. Hebreus 4:2. Deixa eu ver, já está lá. Hebreus 4:2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, né? Está falando do Velho Testamento, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram.
Então, irmãos, o batismo de Moisés identificava aquele povo com a lei de Jeová, né? E também fala que não teve eficiência aquele batismo, porque eles receberam uma palavra toda misturada, né? Que não era a genuína palavra de Jesus. Mas todos eles, como com o batismo de Moisés, foram mortos e condenados, porquanto não estava misturada com a fé. Então, o que eles receberam não era uma fé muito forte, era no lugar errado, né? Então, irmãos, o que a gente conclui? Que o batismo de Moisés não serviu para nada, certo? Aí, um outro batismo que tem na Bíblia fala de um tal de batismo judaico, né? É um outro tipo de batismo. Esse batismo judaico, irmãos, tinha mais a ver com a purificação, né? Com aquela ideia de lavagem da carne, lavar o braço, lavar a perna, lavar o corpo, né? Tinha a ver com purificação do corpo. Porque no Velho Testamento não existe bem aquela figura de batismo, de arrependimento, como João. Que João foi uma transição, né? João Batista foi uma transição. Então, em Levítico 15, eu acho que não precisa de abrir, não, pastor. Levítico 15 fala do homem que tem fluxo, então, para ele se purificar, ele tem que se lavar roupa. Então, é um batismo que não tem nenhum significado para nós, né? Porque é uma lavagem externa, né? Fala, aquele que tocar o imundo ficará imundo até a tarde, depois ele tem que se lavar. Então, irmãos, esse tipo de batismo, para a gente, não interessa nada. Aí vem João, né? João, que era chamada João o Batista, né? Aliás, antes de falar do batismo de João, tem muitas pessoas que mesclam um pouco a circuncisão com o batismo, mas, na verdade, não tem nada a ver com uma coisa com a outra, né? Essa circuncisão se diferencia a circuncisão da carne e a circuncisão espiritual, né? Então, em Colossenses 2:11, se o pastor puder abrir, que faz um paralelismo entre essa circuncisão da carne e batismo, mas é uma circuncisão que não tem continuidade. Colossenses 2:11 fala assim: no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou entre os mortos. Então, isso não tem um encaixe de continuidade, irmãos. O batismo não tem a ver com a circuncisão. Aqui está falando que a circuncisão de Cristo era uma circuncisão diferente da circuncisão da carne. E depois ele fala, sepultados com ele no batismo, nele ressuscitaste. Então, isso dá uma ideia do caminho. Tá? Qual era o caminho? A circuncisão não feita por mão humana é a circuncisão de Cristo, né? E depois ele como que muda, a circuncisão de Cristo não é feita por mãos humanas. Aí ele fala assim: sepultado com ele no batismo, também ressuscitaste pela fé no poder de Deus. Então, nesse versículo, inclusive, ele exclui a importância da circuncisão, né? Então, irmãos, para mim, eu acho que pela Bíblia dá para a gente chegar à conclusão que o batismo não tem nada a ver com circuncisão. Tá? A única coisa que as duas situações envolve um compromisso com Deus, né? A circuncisão envolve um compromisso com Jeová e o batismo envolve um compromisso com o reino de Deus, certo? Então, vamos ver o batismo de João Batista, né?
o batismo de João Batista, ele tinha 3 propósitos, tá? O primeiro propósito de João era o arrependimento, certo? Se batizar para o arrependimento. Em Mateus não, desculpa, em Marcos 1,4 fala assim, não precisa abrir, pastor. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Então, para João Batista, quem se batizasse, aquele batismo iria estando arrependido, né, estando arrependido dos seus erros, dos seus pecados, ele ia ter a remissão dos pecados. Então, o primeiro objetivo do batismo de João Batista, arrependimento. Segunda coisa que a gente viu, né, perdoar os pecados. Então, João 1,29, não precisa abrir, pastor. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Então, João Batista tinha ciência que Jesus iria tirar o pecado, certo? E o terceiro objetivo do batismo de João era esperança na manifestação do Messias de Jeová. Ele achava que Jesus era o Messias remidor de Jeová, que iria remir Israel do domínio dos romanos, né? Então, em João 1,31, fala assim, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Então, o que ele tinha esperança? Que aquele Messias ia se manifestar para Israel, porque pela Bíblia a gente vê que o Messias de Jeová iria escolher o povo de Israel e iria preterir os gentios. E isso João acreditava, né? Então, por isso ele batizava também, para que esse Messias que ele esperava, que ele pregava o arrependimento, pregava o perdão dos pecados através desse batismo, esse Messias iria se manifestar em Israel e para Israel, né? Então, esse é um batismo, irmãos, que não coincide com o batismo cristão, não coincide, né? Por isso que a gente vê que a graça e a verdade vieram depois, né, de João. Então, vamos falar sobre o batismo cristão. A primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, que todos nós estamos debaixo do pecado, nascemos em pecado e estamos destituídos da glória de Deus, né? Isso aí é um ponto pacífico. O homem, ele é desprovido de graça. O homem é uma coisa insignificante no universo. Aliás, tudo que tem no universo é insignificante para Deus, né? A natureza, os animais, tudo. Tudo, porque tudo isso passa, irmãos. Tudo isso passa. Só que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que grande amor que Deus teve, irmãos. Ele enviou seu Filho para morrer por mim, uma criatura insignificante. E pela sua morte eu tenho a vida. Então, a Bíblia está escrito assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está em Romanos 10,13. Não precisa de abrir, pastor. Então, irmãos, para que eu seja salva, eu tenho que invocar o nome do Senhor. E esse invocar não é só falar o nome do Senhor, eu tenho que crer, eu tenho que vivenciar, né?
Então, então, o que fala aqui? Para eu ser salvo, eu tenho que invocar o nome do Senhor. Isso quer dizer, irmãos, que o batizado, a pessoa batizada, não quer dizer que ela é salva, tá? O batismo não distingue quem é salvo e quem não é, porque eu, você e todo mundo conhece um monte de gente que é batizada e é desviado, né? É uma pessoa que não está nem aí para Deus, não está nem aí para o Evangelho, está pecando, está desviado, está fora do Evangelho. Então, o que significou aquele batismo? Nada. Não significou nada, né? Então, o batismo, irmãos, não regenera. O batismo, ele não pode salvar. Por quê? A gente só pode ser salvo através da fé em Jesus Cristo. Tá? Mas eu vou falar ainda do batismo, vou falar da função do batismo, o que o batismo pode fazer na vida da pessoa e o que o batismo não pode fazer na vida da pessoa. Tá? Então, o que eu posso dizer? Que o novo nascimento depende única e exclusivamente da nossa conversão a Cristo, né? Quando a pessoa é batizada e ela sai da água, aquele sair da água significa a ressurreição, significa o sepultamento e a ressurreição, tá? Existe um significado muito importante no batismo, irmãos. Então, esse nascer da água significa ressurreição. Eu queria que o pastor abrisse em João 3, que é uma passagem que ele gosta muito. Essa passagem de João 3 fala de Nicodemos, né? João 3, 4. Né? Porque fala exatamente do novo nascimento, de nascer da água, da importância de nascer da água. A importância desse nascer da água, ele não está focando no batismo, ele está focando na ressurreição. João 3,4 fala assim: disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondendo, disse, né? Na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, esse nascer da água, no verso 5, quer dizer ressurreição. Não quer dizer batismo. Eu sempre achei que era batismo, mas não é, porque batismo não salva. O que salva é Cristo. A morte na cruz por mim e a sua ressurreição que permite que eu também possa ter a ressurreição. E quando o ato do batismo, a pessoa é tirada da água, aquilo significa a ressurreição que ela vai ter em Cristo, tá? Então, irmãos, o batismo, ele é um ato ordenado por Jesus. Ninguém está fazendo o batismo porque achou que é interessante ou porque achou uma coisa espiritual. É ordenação de Cristo o batismo, tá? O que significa batismo? Batismo tem um significado, tem uma indicação. Significa que a pessoa morreu para o mundo e nasceu para Deus, né? Ele é submerso, apesar que tem batismo que às vezes não dá para ser por submersão, pode ser feito por aspersão ou jogar água na cabeça, né? Aliás, acho que como faz na Igreja Católica com o bebezinho. Então, irmãos, em Jesus Cristo, eu vou ter a conversão, em Jesus eu vou receber a palavra da fé, em Jesus eu vou ter o meu arrependimento das obras horrorosas que eu fiz na minha vida. Em Jesus eu vou ter
vou ter um poder de ressuscitar. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Então, em Jesus, não é no batismo que eu vou receber essas coisas. É em Jesus. Então, eu obtenho essas coisas através da fé em Cristo. Como eu disse, o batismo é uma identificação exterior para mostrar para o mundo visível, para o mundo espiritual, ou seja, o mundo invisível, o que já ocorreu em Cristo. Entende? Não é no batismo que eu vou morrer. O batismo é sepultamento e não morte. Diferente. E o que me faz ter condições de ressuscitar em Cristo não é a morte e nem o sepultamento, é a ressurreição. Né? Então, outra função do batismo também, irmãos, é para que os outros vejam. Né? É um testemunho, eu estou dando um testemunho que eu estou assumindo um compromisso com Cristo. Ou, melhor, que eu assumi um compromisso com Cristo na minha conversão. Tá? Então, se você pensar assim, fazer um paralelo com pessoas, né? Normalmente o ciclo humano, né? A pessoa vai viver, envelhecer, né? Vou falar o ciclo humano normal, quando não tem uma causa externa, um acidente ou uma coisa assim. Mas a pessoa vai envelhecer, vai morrer, aí a família vai providenciar um funeral. E aí, esse funeral é como um testemunho para as pessoas saberem que aquela pessoa está morta. Para avisar para todo mundo, olha, não adianta mais mandar WhatsApp para o fulano que ele morreu. E a pessoa fala, eu fui no sepultamento dele, entende? É um aviso, é tornar público. O batismo é exatamente isso. Eu me converti a Cristo, eu morri para o mundo. E aí o batismo é como se fosse esse velório e sepultamento. Só que no batismo existe um outro passo que eu estou indicando, que quando eu me converti a Cristo e morri para o mundo, eu já ressuscitei. Estou assentado em lugares celestiais. Entende? Então, vamos continuar, irmãos. Então, só para fechar esse parágrafo, ninguém morre na hora do sepultamento, tá? Ninguém morre, as pessoas morrem antes do sepultamento. Então, a pessoa tem que se converter antes do batismo, porque o batismo é o sepultamento e a ressurreição. Indica quando está submerso, o crente, submerso, ele está sepultado, e o líder espiritual tira ele da água, simbolizando a ressurreição, né, como eu falei. Então, irmãos, a conversão em Cristo tem que gerar frutos, que chamam frutos dignos de arrependimento, né? Então, pelo jeito da pessoa agir, né? Você vai ver se aquela árvore é boa ou ruim, né? Pelo jeito da pessoa agir, você vai ver se há evidências ou não de frutos dignos de arrependimento, né? Será que ela está vivendo uma vida em Cristo? Né? Por que que eu estou falando isso? Porque a gente, às vezes, irmãos, vê outra realidade. Às vezes a pessoa quer se batizar, mas ela não gosta de igreja, ela não gosta de culto, ela não gosta de oração, ela não gosta de conversar com os irmãos. Ela quer continuar levando uma vida igualzinha ao que ela levava quando ela estava no mundo. Ela quer vestir a camisa do time, mas não quer jogar bola, né?
Porque ela quer ser identificada como uma pessoa batizada, às vezes por pressão familiar, às vezes ela acha que ela batizada ela vai ser uma pessoa abençoada, né? Ou ela, se acontecer uma coisa, ela morrer, ela vai ter a salvação porque ela é batizada. Mas o batismo, irmãos, como eu já disse, não traz salvação. Quem traz salvação é a fé em Cristo, é invocar o nome de Cristo. São coisas diferentes, tá? A realidade do batismo, irmãos, só se concretiza quando o convertido em Cristo pertence à igreja espiritual, que não é essa igreja daqui. É a igreja. Eu queria falar igreja universal, mas vocês podem pensar que é outra coisa. Eu vou falar igreja espiritual. A igreja que não é nesse plano. Tá? O batismo pode até introduzi-lo na igreja aqui, mas ele foi introduzido no reino de Deus, foi na conversão, irmãos. Tá? Então, eu sei que isso é uma coisa controversa, nem todo mundo vai concordar, mas isso eu estou pensando agora, irmãos. Eu não pensava, tá? Inclusive, tem uma frase muito famosa que é: eu te batizo para dentro do reino de Deus, alguma coisa assim. A pessoa já entrou no reino de Deus na conversão. Inclusive, se ela morrer, por exemplo, ela se converteu genuinamente, se humilhou diante de Deus, ama a Deus, fala: Senhor, agora minha vida é tua. E aí, o pastor marca o batismo, daqui 15 dias a pessoa morre antes do batismo. Essa pessoa vai ser salva, irmãos, porque ela creu em Deus. Vocês entendem a importância da coisa? Porque em Marcos 16 fala assim: quem crer e for batizado será salvo. Parece que as duas coisas têm que dar juntos, né? Mas existe a segunda parte dessa frase, desse versículo, que fala assim: mas quem não crer será condenado. Não fala quem não crer e não for batizado será condenado. Quem não crer ou não for batizado será condenado. Crer em Cristo é a condição. O batismo é a demonstração pública de uma realidade espiritual, né? Então, irmãos, como eu já disse, batismo não é parâmetro de salvação, tá? O importante é a fé na palavra, é fé em Cristo, é conversão. O batismo é importante? É, mas ele está no degrau abaixo, né? Tanto assim que eu dei esse exemplo. Se a pessoa morrer crendo em Cristo, se entregando a Cristo, sem ser batizada, ela vai ser salva, né? Então, irmãos, se batismo fosse pré-requisito para salvação, o sacrifício de Cristo não seria suficiente. Teria que ter uma obra minha, né? E a salvação, irmãos, nós devemos unicamente a fé em Jesus, tá? A gente vai ver isso para frente, tá? Então, nada que eu faça ou me omita em fazer vai ajudar Cristo me salvar, porque o que ele fez já é suficiente. Entende? Tá? Eu tenho que batizar? Tenho, porque é uma ordenança de Cristo. E tem umas funções o batismo que eu ainda vou falar para vocês, tá? Estou tentando ser bem sintética, assim, mas eu acho que vocês estão captando aqui, né? Quando em Mateus 28:19, também não precisa abrir, pastor, fala assim: e de fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordenação de Jesus. Por isso que é um batismo em nome de Jesus. Mas
quando for batizar, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus, ele ordenou para sermos batizados, né? E isso é uma identificação pública, né? É uma representação aqui para os nossos olhos verem uma realidade que já aconteceu no mundo espiritual, né? Então, o que o batismo vai mostrar para nós? Que o primeiro Adão foi sepultado para que o último Adão possa ressuscitar como Cristo ressuscitou, né? Então, irmãos, outra coisa, o sacrifício de Cristo na cruz, ele foi tão suficiente para a nossa salvação que não existe paralelismo que possamos fazer, né? Então, o batismo não pode ser equivalente ao sacrifício de Cristo na cruz, à morte de Cristo na cruz. O batismo é o nosso sepultamento, certo? Acho que vocês entenderam, né? Porque às vezes tem pessoas que podem fazer esse paralelo. Ah, Cristo morreu na cruz e eu vou ser sepultada, né? Não, a morte, a minha morte para o mundo é uma opção minha e uma declaração que eu faço com a minha boca na minha conversão. Que eu não quero mais viver para esse mundo, que eu quero viver para Cristo, né? O versículo que eu queria falar aquela hora é em Efésios 2:8. Eu queria que o pastor abrisse aqui esse versículo, é muito importante. Vocês já sabem, mas eu vou inseri-lo aqui na nossa conversa para vocês verem como ele casa direitinho. Efésios 2:8 e 9. Efésios 2:8 e 9. Tá já, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Até aqui. Então, pela graça nós somos salvos. Não é pela graça e pelo batismo. Pela graça somos salvos. Tudo foi consumado na cruz e a cruz foi o suficiente. Ah, eu tenho que fazer o batismo? Tem a ordenança. Tem que tomar ceia? Tem a ordenança de Deus. A ceia, fazer isso em memória de mim. A gente está rememorando. A mesma coisa, o batismo. O batismo é uma ordenança para que tenha alguns objetivos. A salvação é decorrente da minha fé em Jesus, na sua palavra. O batismo é um ritual público, né? É uma declaração que eu estou dando para o mundo físico e espiritual, que eu estou disposta, que eu dei a minha vida para Cristo, né? Então, quando em João 5:24 fala assim, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Olha os desdobramentos, eu me converti, agora o que eu vou fazer? Eu vou ouvir a palavra, né? Vou ouvir a palavra. Irmãos, temos que ter sede e fome da palavra, porque são estágios que temos que aprender, porque o homem, ele vem todo contaminado do mundo, cheio de conhecimentos que não servem de nada para Deus. Então, nós temos que ir mudando a nossa mente com a palavra, né? Com a palavra genuína. Gálatas 2:16, que vocês conhecem também, não precisa abrir, pastor, fala assim, o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Né? Então, irmãos, nós somos justificados em Cristo, somos tornados justos em Cristo, não pelas obras, que fala, pelas obras nenhuma carne será justificada. Então, eu não preciso de obras para obter a salvação, mas se sou salvo, eu tenho que mostrar obras. Tá? Já falei isso várias vezes, só para lembrar para vocês. Tá? Então,
Quando creio em Cristo, eu sou perdoado, eu sou justificado. Eu tenho poder de conseguir a vida eterna. Deus me dá esse poder, né? É, mesmo que eu faça as melhores coisas, que seja assim uma pessoa que tenha amor, tenha obras, tenha caridade, isso não vai adiantar não, nada para a minha salvação se eu não tiver a justificação em Cristo. Uma outra coisa que falam também, irmãos, que existe uma regeneração espiritual quando a pessoa se batiza. Ah, olha, você tem que se batizar para Deus te abençoar. Se a pessoa não quer se batizar, irmãos, é porque a pessoa não é convertida. E quem é convertido mesmo quer se batizar. Só se a pessoa tiver desconhecimento total da palavra. Né? Aí vai aquela história. Tem que frequentar o culto, ouvir a palavra, receber uma doutrina pura, não contaminada, né? Então, nossa regeneração não é pelo batismo, a nossa regeneração é pela palavra de Deus. Tá? É ouvir, né? Não existe, assim, aquela regeneração batismal, né? Nossa, ele se batizou, agora ele se tornou uma pessoa diferente. Não, ele se tornou uma pessoa diferente porque ele aceitou Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo e o Espírito Santo e a palavra está modificando ele. Então, irmãos, João Batista, ele mesmo deu exemplos que ele não batizava os que estavam em pecado. A pessoa tem que se converter a Cristo, a pessoa tem que mostrar frutos de arrependimento. Quando ele falou raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da era futura? Ele estava falando com os fariseus e ele não batizou os fariseus. Ele falou assim: olha, vocês vão lá produzir frutos dignos de arrependimento. Né? Em Atos 2 também fala assim, as pessoas que receberam de bom grado a palavra, isso está em Atos 2, 41, receberam de bom grado, estes foram batizados, né? Então, irmãos, tem que existir entre a conversão e o batismo uma. Não vou falar que a pessoa tem que estar santa, mas tem que existir um fruto que fala, olha, essa pessoa realmente ela está arrependida, tá? Então, irmãos, a condenação, então, somente é cancelada através de Cristo, por isso está falando, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Está em Romanos 10, 13. Que a gente sabe, irmãos, que o homem natural, ele está morto para Deus, porque ele está vivo para os seus deleites, para a sua vontade, para as suas próprias decisões, para os seus pecados. Esse é o homem natural. É aquele que, às vezes, nem crê, nem acredita que existe inferno ou pecado. Para ele está tudo certo. Agora, quando a pessoa se converte a Cristo, ela se torna morta para os pecados, para que ela possa estar viva para Deus. Então, a fé se une à palavra, se une ao Espírito Santo para que haja essa transformação. Porque muitas pessoas, irmãos, que se batizam, às vezes elas se batizam para achar que pelo batismo ela vai chegar mais perto de Jesus, até um certo assim misticismo, né? Ah, eu vou me batizar para eu ter algum benefício financeiro, porque Deus vai me batizar, né? E às vezes estão buscando cura física, às vezes estão buscando consertar o casamento, ou arrumar um casamento, ou uma transformação de vida. Ah, então, vou me batizar lá no Rio Jordão, lá em Israel, que lá eu acho que vai ter mais força. Irmãos, batismo é confirmação no mundo terreno, o que já existe no mundo espiritual. Né? Então, irmãos, para a pessoa se batizar, ela tem que ter a aceitação de Cristo,
ela tem que ter noção da vida cristã. Não pode uma pessoa que nunca frequentou uma igreja, se converteu hoje e falar, irmãos, irmão, olha, domingo que vem você vem aqui 4 horas da tarde para ser batizado. Não pode, irmãos. A pessoa tem que saber o que é o batismo. Ela tem que estar arrependido, ela tem que querer estar integrado numa igreja. Senão, irmãos, aquilo não foi batismo, foi banho. Ela tem que estar produzindo frutos dignos de arrependimento. Ela está querendo ouvir um culto? Ela está querendo ouvir uma oração? Ou ela quer se batizar achando que o batismo vai lhe dar uma bençãozinha, ou se ela morrer num acidente, ela não vai para o inferno? Não é nada disso, irmãos. Então, irmãos, a pessoa que foi na igreja e continua com atitudes igualzinha ela tinha antes, né, atitudes mundanas, que não pretende mudar, essa pessoa não pode se batizar, ela tem que se converter primeiro, né? Porque ela não está apresentando frutos dignos de arrependimento. Como eu disse, irmãos, não é que a pessoa tem que se tornar santa para ser batizada, não é isso. Mas ela tem que mostrar que ela tem disposição de estar no caminho, né? Então, às vezes a pessoa desconhece o que é uma vida cristã. A vida inteira foi na igreja, ficou divagando, ficou lá fora, e depois, uma hora para outra, ela tem uma situação difícil, fala, não, olha, acho que eu vou me batizar para eu ter mais sorte na vida. Não, isso vai ser banho, não vai ser batismo. Né? A pessoa tem que querer meditar nas coisas de Deus, irmãos. Tem que querer estar com Cristo. Tem que morrer para esse mundo, para poder ter o sepultamento, porque senão você vai estar sepultando uma pessoa viva espiritualmente. E a pessoa tem que estar morta espiritualmente para que ela possa renascer viva para Deus. Então, irmãos, às vezes a pessoa está em pecado de fornicação, né? Ou tenha vícios graves e que não tenha disposição de mudança. Como é que essa pessoa vai ser batizada? Né? Então, irmão, já estou terminando, tem mais 10 minutos, certo? Para que serve o batismo? Né? Primeira coisa, eu queria que o pastor abrisse em 1 Pedro 3:21. 1 Pedro 3:21. Para a gente ver uma coisa interessante. Eu não sei se os irmãos concordam, mas eu pesquisei e eu achei que isso tem uma lógica. 1 Pedro 3:21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. E o que eu quero falar aqui, irmãos, é essa indagação. O que é indagação? Indagação de uma boa consciência. É a pessoa ser questionada, a pessoa ser indagada. Por isso que no batismo, que aqui está se referindo ao batismo, a pessoa tem que ser indagada pelo pastor, pelos líderes. Você quer mesmo? Como é que está a sua vida? Você se converteu mesmo a Cristo? Né? Então, primeira coisa, a indagação de uma boa consciência. Segunda coisa, no batismo, irmãos, as pessoas elas são testemunhas do reino de Deus, porque muitas pessoas vão ver ela ser batizada, essas pessoas podem se converter, né? Então, irmãos, é um modo de também fazer discípulos, né? Quando em Mateus 28:19 fala assim, e de fazer discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo também é um testemunho do que está acontecendo no mundo espiritual. Uma coisa que eu acho que é o mais importante no batismo é você tornar público aos demônios, aos anjos, aos homens, à igreja, aos seus parentes, uma coisa que já aconteceu. Você está convertido a Jesus. Então, você está declarando, olha, eu estou aqui indicando que
a minha vida está entregue a Jesus. De hoje em diante, vocês vão saber de uma coisa que já tinha acontecido na minha conversão, né? Então, irmãos, quando cremos em Jesus, ele remove os nossos pecados, certo? E esse pecado, se ele não sair na hora, ele vai ser lavado pela palavra. Esse pecado vai ser lavado pela palavra, porque a palavra nos transforma, certo? E outra coisa, irmãos, uma quarta função do batismo é como se fosse uma. Eu ouvi falar uma dramatização, mas não é uma dramatização. Dramatização é como se fosse um teatro, e teatro é uma coisa que não existe, né? É uma indicação, tá? É uma indicação que Cristo está em mim e que eu estou em Cristo. É uma indicação. E essa indicação talvez seja para mim mesmo, tá? É como se fosse uma demonstração para mim que eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Tá? Romanos 6,3, só para terminar, irmãos, Romanos 6,3. Queria que o pastor abrisse. Romanos 6,3. Isso. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, irmãos, batismo é novidade de vida. Batismo é eu saber que antes eu era morto e agora estou ressuscitado com Cristo. Batismo é saber que meu destino era a morte eterna. E porque eu me converti e porque Cristo me salvou, no batismo eu estou demonstrando a minha alegria de ter a vida eterna. Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Seremos na semelhança da sua ressurreição. O que isso quer dizer, irmãos? Aquele momento que o crente sai da água, e geralmente o crente sai dando glórias a Deus, porque ele está demonstrando, está como que participando para o mundo. A maior dádiva, a maior bênção que pode acontecer com uma pessoa é a pessoa ter a promessa da vida eterna, é a pessoa ter a esperança da vida eterna. Então, irmãos, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, que isso mudou um pouco o meu modo de pensar sobre o batismo. Tá? Então, o batismo é uma ordenança que demonstra algo que já aconteceu no mundo espiritual. Que já aconteceu, o crente já deu entrada numa igreja que não tem bases, não tem fundamentos aqui na Terra. Mas no momento que ele se batiza, ele participa para pessoas que ele tem condições de fazer parte de uma igreja aqui da Terra. Amém, irmãos? Eu só quero fazer uma última oração bem curtinha para a gente terminar esse culto, esse estudo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós temos uma gratidão tão grande a Ti, Senhor, porque Jesus Cristo morreu por nós, porque através da morte,
da ressurreição e do amor que tu tens para conosco, Pai. Nós somos resgatados do império das trevas e fomos para o reino do Filho do seu amor. Senhor, nos ajuda, Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que possamos nos alegrar muito, Senhor, por termos esse privilégio, Senhor, e não por nenhum merecimento nosso, Pai, mas somente por tua grande misericórdia, Senhor. Por isso nós te agradecemos, te exaltamos, Senhor. Eu oro ao Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.